Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos aí ao aulão semanal. Esse aulão é o de número 11, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre como ter mais paciência em casa, tá bom? Prazer, eu sou o Murilo, tá? Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Murilo Vital e aqui nessa página, nesse canal, eu te ensino a ser mais calmo, tá bom? Vamos lá, então, tá? Toda semana aí a gente faz uma aula semanal, tá bom? Um aulão, né? Semanal, eu tento trazer o máximo daí para vocês se sentirem mais calmos, tá? Muita informação aí, tudo baseado na psicologia, tá? De uma forma aí bem prática, bem prática e o mais simples possível, tá bom? A aula passada aí, tá? Para quem perdeu, foi porque eu sinto ansiedade quando chego em casa, tá? Essa daí foi a aula passada, se você quiser ver, ela tá gravada aí, tá? Depois você dá uma olhada, se por acaso esse assunto te interessar, tá bom? Vamos aí pro tópico que a gente vai abordar 3 tópicos aí nesse aulão, tá? O primeiro tópico é porque é tão difícil ter paciência, tá? Algumas pessoas podem sentir mais dificuldade, outras menos, tá? Porém, é algo que a gente vai ver assim que não é tão simples, tá? É algo assim que tem que ser trabalhado mesmo, tá bom? E a gente vai discutir mais a fundo. Paciência versus passividade também, isso daí tem uma grande diferença, tá bom, gente? Isso daí também pode fazer uma grande diferença na nossa vida, tá? E o jeito que a gente às vezes começa a agir, tá bom? E, né, o melhor, assim, de todos, melhor não, né, uma coisa muito esperada, que são as dicas aí, 5 dicas para você ter mais paciência, tá bom? Em sua casa aí, ou você pode estar começando também fora de casa, eu acho que dá para aplicar também essas dicas aí, tá bom? Vamos lá então. Só lembrando, tá, gente? Comece a controlar a ansiedade pelo sono, tá? Por quê? Porque às vezes a ansiedade ela pode estar surgindo aí pela falta de ou quantidade de sono ou qualidade de sono, tá bom? E às vezes a pessoa ela pode estar diminuindo esse nível de ansiedade dela se ela tiver um sono regulado, tá? E também ela pode estar, às vezes, se for um grau muito leve, tá? Às vezes até controlando essa ansiedade, só regulando o sono, tá bom? Então você pode ver como essa peça, que é o sono, é muito fundamental se você quer sentir mais calma aí, ter mais controle da sua ansiedade, tá bom? Vamos lá. Por que é tão difícil, então, nosso primeiro tópico aqui pra gente discutir, né, gente? Por que é tão difícil ter paciência, né? Por que é tão difícil, assim, ter paciência com os nossos amigos, às vezes, no trabalho, em casa, principalmente, que é o nosso tema aí da aula, né? Primeiramente, né, queria falar que a gente já nasce sem paciência, né? A gente já nasce impaciente. Porque se a gente nascesse paciente, provavelmente a gente não estaria vivo, né? Como assim? O bebê ele já nasce chorando, né? Ele vê ali que o choro dele já é uma coisa que ele é prontamente atendido, né? E ele percebe já, né, nos primeiros dias, né? Ou às vezes nas primeiras horas, eu não sou perito nesse assunto, que ele já percebe que o choro pode aí estar satisfazendo as vontades dele ou tá resolvendo as dores dele, tá bom? Então, isso daí a gente já aprende a ser impaciente desde criança. A gente vai lá, chora, né? Digamos que o choro seria uma reclamação e daí alguém vem e resolve o nosso problema, tá? Porém, quando a gente vai crescendo, né, esse mal aí de chorar, de ficar reclamando para ter as coisas, vai sendo cortado pela raiz, né? Por onde? Pela educação dos pais, pelo limite da sociedade, né? Pelo limite da educação que não é imposto pra gente, tá? Tudo aí vai decorrendo aí com o tempo de cortar cada vez mais essa impaciência nossa e para sermos mais pacientes, tá? E o que faz a gente ser impaciente às vezes? Nem sempre é culpa dos pais, tá bom, gente? Às vezes os pais, assim, às vezes também,
Porém, nem sempre é culpa deles. Às vezes é o ambiente, né, que não proporciona isso, às vezes é a sociedade, às vezes é da personalidade da pessoa, às vezes é do caráter. Então tem muitas outras aí, coisas que variam também, que podem estar retirando a paciência da pessoa, tá bom? Então é muito importante a gente pensar nisso. Então a gente pode pensar a partir dessas coisas que falamos, que a paciência pode ser algo moldado, tá? A gente vai moldando e colocando aí essa paciência desde criança, né? Por exemplo, o bebê, ele tem aquela parte que ele sempre chora, ele sempre é atendido. Depois ele não é atendido mais, aí a pessoa, por exemplo, ela tá quando ela é grande já, ela tá esperando o pagamento dela, caiu o dia do pagamento dela. Não importa se ela reclamar ou chorar, não vai vir o pagamento dela antes, né? Se ela tiver precisando de dinheiro, felizmente ela vai ter que ter outros recursos. Então ela já aprende a ter paciência, né, com o decorrer da vida, tá? Porém, tem umas pessoas que aprendem a ter mais paciência e outras que não tem nem tanta, tá? Então é muito importante você tá vendo isso por esse modo de olhar também. A paciência, ela pode ser moldada, tá? Ela não nasce com a gente. A gente vai moldando e vai colocando a paciência como um hábito mesmo, tá bom? Vamos lá. Eu lembro uma vez que também eu tava numa fila tava lá na fila de um... Nem sei se posso falar, né? Que é de um drive-thru aí, que vende lanche, que é muito famoso, né? E aconteceu, não lembro muito bem, aconteceu uma coisa que a fila parou. Eu não sei se caiu o sistema, eu não sei se aconteceu alguma coisa lá dentro, faz muito tempo isso daí. E daí começaram a reclamar disso daí, né? Aí o pessoal começou a buzinar, a fazer fervo aí, e até que um ou dois carros atrás de mim, o cara chegou assim e falou bem bravo mesmo, não, meu ouvido não é pinico não, que não sei o quê. Aí não sei se um ou todos pararam lá de reclamar, né? E por que eu tô contando isso? Porque às vezes a gente pode estar trazendo aí esse grau de impaciência, tá? Para nossa vida adulta, tá? Esse grau de impaciência aí pode estar invadindo a nossa vida adulta, né? Por exemplo, a pessoa do carro lá, ela sabe que não dava para ir por causa de alguma razão. Mesmo assim, ela começou a buzinar, tá? Então, às vezes, pode ficar uns resquícios, um resto dessa falta de paciência lá da nossa infância e a gente vai trazendo para a vida adulta. Então, é muito importante estar observando isso também. E daí, isso pode influenciar as outras pessoas também, que não tem um grau tem um grau de impaciência um pouco mais alto. Então as outras pessoas vê alguém tendo esse comportamento, ela tem um comportamento parecido e elas começam aí a ter o mesmo tipo de comportamento. Isso daí vai influenciando daí, tá bom? Então é muito importante você ver se também tem esse grau aí de impaciência, tá? Vamos lá. A diferença agora, gente, de paciência e passividade, tá bom? Tem aí uma grande diferença entre as duas, tá? Vamos falar assim, ó, sentimento de raiva, sentimento de a impaciência, o estresse não podem, né? Não é recomendável para você estar reprimindo isso. O que é isso? Guardando isso daí para você, tá bom? A impaciência, a raiva, o estresse, né? O falar um pouco mais grosso também tem as suas razões, tá? Por quê? Porque se a pessoa ficar reprimindo tudo, não colocar tudo isso para fora, o mundo vai lá e vai escolher as coisas por ela. Oi, Lucimara, boa tarde, tudo bem? O mundo vai lá e vai escolher as coisas por ela, tá? E as pessoas elas vão começar a encostar nela também. Quando tiver alguma coisa mal resolvida por dentro, vai colocar aquilo lá para a pessoa, por ela não ser, por ela ser muito passiva. Pode acontecer outras opiniões das pessoas escolherem as coisas para ela. O limite também, né, das pessoas chegarem perto pode ser diminuído, esse limite.
o ideal, né? O ideal não, o recomendável, né? Que a pessoa tenha vários tipos de limite para ela não... Isso daí eu falei até com uma paciente um tempo atrás, uns tipos de limite para ela tá colocando as pessoas, né? Vamos supor assim que nós somos uma casinha aqui, tá? E tem esse limite aqui, ó, né? Um pouco mais longe, tipo as pessoas que não têm tanta intimidade comigo ficam aqui, as pessoas que têm um pouco mais de intimidade comigo ficam aqui, as pessoas que têm mais ou menos intimidade ficam aqui e a casa tá aqui, ó. Às vezes algumas entram, às vezes não. Então é bom a gente estar vendo esse tipo de limite também que a gente coloca para as pessoas, tá? Então esse daí tudo que é exagerado faz mal. Se a gente tem paciência demais faz mal, se a gente tem impaciência demais também faz mal, tá? Tudo tem que ser uma parte de regulação, tá? Se a gente também tiver paciência demais, a gente chega nesse grau de passividade, tá bom? Então esse grau de paciência aí tem que ser bem reconhecido por você, até na onde você vai, qual que é o seu limite, tá bom? Você tem que ver tudo isso com você também, tá? Vamos lá. Às vezes também a pessoa acha que paciência, às vezes tem essa confusão também, a pessoa acha que paciência é o sinônimo de passividade, né? É a mesma coisa que passivo. E ela pensa que ela pode ser ativa e ela daí fica ativa, né? Impaciente no caso, e arrogante, tá? Então, uma pessoa também que ela extrapola esses limites da paciência, corta a paciência dela, não tem paciência nenhuma, nem com ninguém, aquela pessoa que não leva desaforo para casa, tá? A gente não deve mesmo aceitar tudo que os outros falam, que os outros impõem pra gente, tá bom? A gente tem que saber estabelecer esses limites. Porém, se uma pessoa ela fica levando isso a ferro e fogo, como se fosse uma lei interna dela mesmo, nossa, não vou deixar ninguém falar um má comigo, ela acha que pode fazer tudo, falar tudo, tá? E daí ela começa a passar o quê? Uma pessoa sendo uma pessoa arrogante, sendo uma pessoa grosseira, tá? E sendo uma pessoa também que as pessoas vão querer começar a ficar longe dela, tá? Se ela é uma pessoa assim que, eu falo mesmo, né, eu faço desse jeito porque eu quero, porque ninguém manda em mim e tudo mais, ela começa a passar um outro tipo de imagem, uma pessoa meio que inadequada. E cada vez mais as pessoas vão querer o quê? Distância dessa pessoa. Elas não vão querer uma pessoa assim que qualquer coisinha que ela não goste, ela não sabe conversar, a pessoa perde esse senso, né, de flexibilidade, conversação, e ela explode. Então as pessoas evitam, né, no caso isso daí, pessoas assim, tá? Então essa pessoa ela acha que está sendo ativa, ela acha que está sendo certa, correta, e no final ela está agindo ao contrário de tudo isso e afastando cada vez mais as pessoas, outras oportunidades, outras experiências de vidas aí que ela podia estar tendo, e ela se segura nisso daí, tá bom? Vamos lá então, gente. Agora chegamos no tópico 3, tá? Que é 5 dicas aí para ter mais paciência, tá? E o que eu tô falando aí para vocês é tendo mais paciência em casa, como serve também para ter paciência em outros lugares, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, tá, gente? Isso daí pode soar até meio arrogante, mas a gente tem que pensar assim: o mundo não gira em torno da gente, tá? Por mais que a gente pense que está certo, ou às vezes está certo, tá? Às vezes, muitas vezes, aquilo lá que a gente realmente merece não vai vir na hora que a gente merece, tá? Por exemplo, um namorado tá se esforçando bastante para agradar a namorada, ou um marido ou mulher tá se esforçando para ser uma boa esposa ou um bom esposo, ou, né, entre outras aí relações. Enfim, às vezes isso daí, aí a pessoa fica criando uma alta expectativa que aquela pessoa vai responder à altura, né? E daí ela fica fazendo isso já esperando o retorno. E às vezes isso não acontece,
né? Por mais que a gente mereça mesmo, por mais que isso daí possa ser uma coisa que seria realmente ao nível dela de merecimento, ela pode estar aí se aborrecendo muito, se ficar criando grandes expectativas, né, com o esforço dela. Não que ela não tenha que ser esforçada, mas às vezes nada disso vem na hora que ela realmente queira, e ela fica fantasiando essas coisas por causa do esforço dela, tá bom? Então é uma coisa assim, que cai também na paciência. Às vezes a pessoa faz, às vezes a pessoa do estudo, às vezes do trabalho, tá? E isso daí pode cair muito na paciência. Daí a pessoa pega, faz e quer o resultado às vezes rápido, né? Não quer ficar esperando muito por aquele resultado. Então isso daí pode ser um grau de paciência que a pessoa acha que tem que ser na hora, e não é. O mundo não gira em torno de nós, tá bom? Tenha autocontrole, tá, gente? Às vezes o autocontrole da gente some, tá? Quantas vezes aí você não teve que ter autocontrole fora da sua casa, né? Quantas vezes você teve que vontade de chorar e não podia, vontade de ir no banheiro e não podia, tá? Então, essa questão de autocontrole também é algo que a gente pode estar treinando conosco também. Por exemplo, a gente pega, vai lá, segura tudo, engole tudo sapo fora da casa da gente, quando a gente está fora, depois volta, joga tudo aquele estresse em cima de todo mundo, tá? Isso daí é um sinal que a pessoa não tem um autocontrole tão forte assim, porque ela espera ficar nervosa no serviço ou em outro lugar e esperar descarregar tudo isso em casa. Então isso daí é uma coisa assim que a pessoa tem que melhorar também, esse autocontrole. Esse autocontrole é uma coisa também que é moldável, tá? Às vezes a pessoa tem mais, às vezes a pessoa tem menos, porém isso daí pode também ser uma coisa aprendida, tá? Pode ser uma habilidade dela. Aumente o seu autoconhecimento também, tá? Eu falo autoconhecimento assim, tanto para o nível psicológico quanto para o nível físico, tá bom? Por quê? Porque às vezes a pessoa desconta as coisas no pessoal de casa, tá irritada, tá estressada, porém nem ela sabe exatamente às vezes por que tá desse jeito, tá? Às vezes, eu vou usar o exemplo das mulheres, né? Às vezes a mulher tá de TPM e ela às vezes não percebe que tá um pouco mais alterada, e daí ela grita com os filhos, com o marido, e daí depois ela se sente culpada por causa disso, e acontece um monte de coisa a partir dessa discussão, tá? Que ela poderia ter falado: olha, gente, hoje eu tô meio estressado, meio nervosa, não quero brincadeira, tá? Não, eu quero ficar no meu canto, tá bom? E às vezes a pessoa pode ter até com fome e não tá sabendo disso. Mas como assim, Murilo? A pessoa tá com fome e não sabe? Sério? Realmente isso daí pode estar acontecendo. A pessoa, quando ela não tem autoconhecimento de si, ela não sabe quando ela tá com fome, às vezes não sabe quando ela tá com sede. Isso daí pode parecer uma coisa boba, mas isso pode estar acontecendo com qualquer um de nós mesmo, tá? Às vezes a pessoa ela não tem um autoconhecimento profundo, e nem essas sensações aí físicas ela pode estar sabendo descrever. Às vezes a pessoa pensa assim: nossa, eu tô com uma sensação de vazio aqui na barriga, tudo, e às vezes é fome e ela pode não estar sabendo. Isso daí pode ser, tá? Pode ser outras opções também, mas pode ser falta de autoconhecimento, tá bom? Quarta dica agora para vocês: se afaste quando for necessário, tá bom, gente? Quando alguém fizer alguma coisa para você, que você gosta daquela pessoa, que você considera aquela pessoa que você ama, se ela fizer alguma atitude que ela não gosta, sai de perto, tá? Tenta fazer outro tipo de coisa, né? Alguma coisa que você se desestressa ou deixa a raiva depois, porque no momento da raiva a gente pode fazer muita besteira, e depois você volta para a pessoa e fala: não gostei desse jeito que você fez, não gostei desse jeito que você falou, né? Então a gente podia conversar com isso para estar fazendo algo diferente, tá? Então você pode estar saindo de perto nesse momento aí de raiva. Não é para, o que eu disse, não é para reprimir a raiva, tá? Não é para você
ficar sem raiva, porque quando você coloca tudo isso para dentro e não externaliza, isso daí é que nem uma panela de pressão sem pino. Não tem aquele pino que fica girando e colocando a fumaça para fora? Se a pessoa ficar reprimindo todos esses sentimentos também, uma hora ela vai explodir. E a explosão pode ser muito forte, tá? Vamos lá. E o quinto e o último exercício, né? Às vezes a pessoa tá com raiva, começa a reclamar dos filhos, do marido, da mulher, da namorada, da esposa. Por exemplo, eles têm um compromisso e algum dos dois esquece ou chega um pouquinho atrasado por causa de acontecer alguma coisa. Aí a pessoa já fala, já fica pensando, porque ele é irresponsável, ela é irresponsável, porque ele faz tudo errado, porque ele nunca chega na hora, porque isso, porque aquilo. E às vezes a pessoa pode estar pensando nisso, mas sem ser flexível, né? Por exemplo, a pessoa pode estar vindo atrasada, alguma coisa assim do tipo, porque aconteceu, sei lá, né, algum acidente no caminho. Às vezes ela teve que ficar um pouquinho mais a mais no serviço. Às vezes ela também teve que fazer outra coisa no centro. Então, essa flexibilidade aí pode ajudar muito a pessoa a ter um pouco mais de bom senso, um pouco mais flexível, não levar tudo ao pé da letra e não ficar com raiva, né? Uma explosão de sentimentos aí. Porque isso daí pode estar acabando aí com o relacionamento com os filhos dela, com o marido dela e com outras pessoas aí que ela pode estar tendo uma relação mais profunda, mais íntima, tá? Então, quem tem um pouquinho mais do nível de raiva, assim, um pouquinho mais alto, então ser um pouco mais flexível, né? Pensar um pouco além dessa pessoa, se ela atrasar, se ela achar que não tem compromisso, pensar um pouquinho mais além disso, porque às vezes a pessoa pode chegar em casa e não ser nada disso, e a pessoa, antes de se explicar, pode ter uma grande discussão. Lógico, ela pode ter pisado na bola também? Pode também, né? Aí já vai para outro diálogo, aí já é outra coisa. Porém, é bom a pessoa já fazer esse exercício, estar pensando no porquê que a pessoa fez aquilo, antes de chegar explodindo tudo, antes de pensar todos os má qualidade das pessoas aí, tá bom? Então é isso, gente, que eu ia falar, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse aulão. E semana que vem tem mais. Tchau, até mais. Ô tio, tchau.